Uma promessa quebrada, um casamento arranjado e um amor que nasceria das cinzas da traição. Quando Mariana de Oliveira assinou o contrato matrimonial naquela tarde de outono em Lisboa, 1878, ela não sabia que estava selando seu destino com um homem que guardava o segredo mais devastador de sua vida. O conde Henrique de Bragança observava da janela de seu escritório, os ombros tensos sob o fraque impecável, enquanto a tinta secava no papel que os uniria para sempre. Ele havia jurado nunca se casar novamente após perder sua primeira esposa, em circunstâncias misteriosas. Mariana, por sua vez, havia prometido ao pai em seu leito de morte que salvaria a família da ruína financeira, mesmo que custasse sua própria felicidade. O que nenhum dos dois imaginava era que aquele casamento de conveniência revelaria uma verdade enterrada há 15 anos, uma verdade que conectava suas famílias de formas inimagináveis e que testaria cada fibra de sua dignidade e coragem. Esta é a história de como duas almas quebradas encontraram redenção uma na outra, mesmo quando tudo conspirava para separá-las. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Histórias assim precisam ser compartilhadas, e seu apoio faz toda a diferença. A mansão dos Oliveira estava em silêncio quando Mariana desceu as escadas naquela manhã. Aos 24 anos, ela sabia que já era considerada velha para o casamento pela sociedade, não por falta de pretendentes, mas porque dedicara os últimos 6 anos a cuidar de seu pai enfermo, vendo a fortuna da família evaporar em tratamentos médicos caros e maus investimentos. Mariana, a voz fraca de seu pai, a chamou do quarto no térreo. Ela entrou, o coração apertando ao ver como ele havia enfraquecido. Doutor Antônio de Oliveira, outrora um dos médicos mais respeitados de Lisboa, agora era apenas a sombra do homem que fora. Pai, você deveria estar descansando. Não tenho tempo para descansar, disse ele tossindo. Recebi uma proposta ontem, do conde de Bragança. Mariana sentiu o sangue gelar. Ela conhecia a reputação do conde, um viúvo sombrio de 38 anos que raramente aparecia em sociedade desde a morte misteriosa de sua esposa, há 5 anos. Diziam que ele se tornara um recluso, administrando seus vastos negócios de dentro de seu palacete em Sintra, recusando qualquer vida social. Que tipo de proposta? Seu pai suspirou. Um casamento. Ele precisa de uma esposa para cumprir os termos do testamento de seu pai e manter o controle da fortuna familiar. E nós precisamos de um milagre financeiro. Pai, não. Por favor. Mariana, ouça. Ele pegou sua mão com força surpreendente. Nossas dívidas são insurmontáveis. Em 3 meses perderemos esta casa, tudo o que nos resta. Mas o conde ofereceu pagar tudo, cada centavo, em troca de um casamento discreto. Não precisa ser amor, apenas um arranjo. E por que eu? Por que não uma das jovens ricas da sociedade? Seu pai hesitou. Porque ele especificamente pediu você. Disse que conhece nossa família há muito tempo e ofereceu uma quantia generosa demais para recusar. Mariana sentiu náusea subir. Ser comprada em casamento, como gado no mercado. Mas olhando para seu pai, vendo as contas médicas empilhadas na mesa, sabendo que sua mãe morta ficaria devastada ao ver a família na miséria, ela sentiu a armadilha fechar ao seu redor. Quanto tempo eu tenho para decidir? Questionou resignada. Ele quer uma resposta até amanhã. Naquela noite, Mariana caminhou pelos jardins de sua casa, sabendo que poderia ser uma das últimas vezes. A lua cheia iluminava os canteiros que sua mãe plantara anos atrás, agora selvagens por falta de jardineiro. Mãe, sussurrou ela para o vento, me dê força para fazer o que é certo mesmo que doa. A resposta veio em uma memória. Sua mãe, em seu leito de morte, segurando suas mãos. Proteja seu pai. Proteja nossa família. Prometa-me. E ela havia prometido. Na manhã seguinte, Mariana enviou sua resposta ao conde. Sim, o conde Henrique de Bragança não era o que Mariana esperava. Quando o conheceu formalmente 3 dias depois, no escritório onde assinariam o contrato pré-nupcial, ela encontrou não um monstro sombrio, mas um homem de beleza austera e olhos atormentados. Alto, com cabelos negros começando a grisalhar nas têmporas, ele tinha um rosto de linhas fortes,
mandíbula definida e uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda. Mas eram seus olhos que capturavam a atenção, cinzentos como o oceano em tempestade, guardando segredos que pareciam pesar sobre ele como pedras. Senhorita Oliveira, ele fez uma reverência formal. Obrigado por aceitar minha proposta. Senhor Conde, ela respondeu mantendo a voz firme. Agradeço por sua generosidade com minha família. Algo passou pelo rosto dele. Culpa, arrependimento, era impossível dizer. Há termos que precisamos discutir antes de prosseguir, disse ele, sentando-se atrás da escrivaninha enquanto o advogado se retirava discretamente. Este será um casamento apenas em nome. Terá seus aposentos, eu terei os meus. Não espero intimidade conjugal, apenas que compareça a eventos sociais necessários e mantenha as aparências. Mariana deveria sentir alívio, mas em vez disso, sentiu algo estranho. Insulto? Curiosidade? E quanto tempo durará este arranjo? Pelo menos 5 anos. Depois disso, se desejar, podemos discutir uma separação discreta. Você terá uma pensão generosa, propriedades, o suficiente para viver confortavelmente. Muito generoso, disse ela, e não conseguiu evitar o tom sarcástico. E o que o senhor ganha com isso? Henrique a olhou diretamente pela primeira vez, e a intensidade em seus olhos a fez estremecer. Cumpro os termos do testamento de meu pai. Mantenho o controle dos negócios da família e expio alguns pecados. Que pecados? Ele se levantou abruptamente. Isso não faz parte do nosso acordo. Assine o contrato ou não, mas não faça perguntas sobre meu passado. A rispidez da resposta confirmou as suspeitas de Mariana. Havia algo muito errado ali. Mas pensando em seu pai, nas dívidas, na promessa que fizera, ela pegou a pena e assinou. Há uma coisa a mais, disse Henrique quando ela terminou. Minha propriedade é isolada. Recebo poucos visitantes. Sua vida lá será tranquila, mas também solitária. Se isso for um problema... Solidão não me assusta, Sr. Conde. Vivi com ela pelos últimos 6 anos. Por um momento, algo parecido com empatia cruzou o rosto dele. Então seremos ambos solitários juntos. Que ironia. O casamento aconteceu uma semana depois, numa cerimônia discreta na capela particular do conde. Apenas as testemunhas legais estavam presentes. Seu pai estava doente demais para viajar, mas ela sabia que as dívidas dele já haviam sido pagas, que ele tinha agora os melhores médicos, que estava seguro e sendo bem cuidado. Esse pensamento a sustentou quando disse sim a um homem que era praticamente um estranho. Mas quando Henrique colocou a aliança em seu dedo, suas mãos tremeram ligeiramente, e quando a beijou, um beijo casto e breve que selava o compromisso, ela viu algo em seus olhos que a perturbou profundamente. Não era indiferença, era dor. O palacete do conde em Sintra era uma construção magnífica, mas melancólica. Cercado por florestas densas e jardins que pareciam ter perdido sua glória, o edifício de 3 andares tinha uma beleza gótica que inspirava tanto admiração quanto desconforto. Sua criadagem está preparada para recebê-la, disse Henrique formalmente enquanto a carruagem parava. A senhora Beatriz, governanta, mostrará seus aposentos. Jantaremos separadamente, mas se precisar de algo, apenas peça. Ele a ajudou a descer, mas soltou sua mão no momento em que seus pés tocaram o chão, como se o contato queimasse. A senhora Beatriz era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em coque severo, mas olhos gentis. Condessa, disse ela com reverência, bem-vinda. Há quanto tempo esta casa precisa de uma senhora? Mariana agradeceu e seguiu a governanta. Os aposentos dela eram luxuosos, mas frios. Quartos conectados, incluindo um dormitório com cama de dossel, um salão privado, um closet maior que seu antigo quarto e uma varanda com vista para os jardins selvagens. Os aposentos do conde ficam na ala oposta, explicou Beatriz. Há uma porta conectando as alas, mas ela permanece trancada há muito tempo. Desde que a primeira condessa morreu, completou Mariana. Beatriz pareceu desconfortável. Sim, senhora, foi uma tragédia terrível. Encontraram o corpo dela no pé das escadas da Torre Oeste. Disseram que foi um acidente, que ela caiu, mas... A governanta baixou a voz. Havia rumores.
Diziam que ela estava fugindo de algo, ou alguém. E há a carta. Que carta? Beatriz pareceu arrependida de ter falado demais. Não é meu lugar dizer, senhora. Mas se ficar aqui tempo suficiente, descobrirá que esta casa guarda muitos segredos. Naquela noite, Mariana jantou sozinha em seus aposentos, como Henrique havia prometido. Mas a curiosidade a consumia. Quem havia sido a primeira esposa? Como realmente morrera? E por que Henrique vivia como um recluso desde então? Incapaz de dormir, ela decidiu explorar. Usando apenas um castiçal para iluminar o caminho, andou pelos corredores escuros. O palacete estava silencioso. Apenas o vento uivando nas janelas quebrava o silêncio. Foi quando viu a luz sob uma porta no final do corredor. Aproximando-se silenciosamente, ouviu uma voz masculina. Henrique. Perdoe-me, ele dizia, e havia angústia em seu tom. Perdoe-me por tudo, eu não sabia, juro que não sabia. Sem se controlar, Mariana empurrou a porta levemente e a viu entreaberta. O cômodo era um estúdio, paredes cobertas com pinturas, e no centro, iluminado por dezenas de velas, estava Henrique ajoelhado diante de um retrato. O retrato de uma mulher deslumbrante. Cabelos louros, olhos azuis, sorriso suave. A primeira condessa. Mas o que fez o sangue de Mariana gelar foi o detalhe no fundo da pintura. Um medalhão pendurado no pescoço da mulher. Um medalhão que Mariana reconhecia perfeitamente, porque era idêntico ao que sua mãe usava. O medalhão que havia sido passado por gerações da família Oliveira. Como a primeira condessa, tinha o medalhão de sua família. Mariana recuou, o coração disparado, quase derrubando o castiçal. O barulho fez Henrique virar abruptamente. Você! Ele se levantou surpreso e claramente perturbado. O que está fazendo aqui? Estou sem sono, mas eu poderia perguntar o mesmo sobre você, sobre esse medalhão na pintura. Henrique ficou pálido. Por um longo momento, apenas se entreolharam, a tensão no ar tão espessa que era quase palpável. Entre, disse ele finalmente à voz rouca, e feche a porta. O que tenho a dizer não pode ser ouvido por outros. Mariana obedeceu, embora cada instinto gritasse para fugir. Henrique serviu 2 copos de conhaque com mãos trêmulas e ofereceu um a ela. Vai precisar disso. Ela estranhou a oferta, mas bebeu, sentindo o líquido queimar, dando-lhe coragem. A mulher neste retrato, começou Henrique, era Sofia, minha primeira esposa. Nos casamos há 8 anos, um casamento arranjado entre nossas famílias. Eu não a amava, mas a respeitava, e ela tinha segredos. Que segredos? Sofia não era quem dizia ser. Descobri isso tarde demais, apenas depois de sua morte. Ela não era filha dos condes de Viseu, como todos acreditavam. Ela havia sido adotada. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Adotada? Sim. E quando investiguei, descobri a verdade devastadora. Ela era sua irmã, Mariana. Sua irmã mais velha. O mundo parou. Mariana teve que se apoiar na parede para não cair. Isso é impossível. Minha mãe nunca... Sua mãe teve um filho antes de se casar com seu pai. Um filho ilegítimo que foi dado para adoção para preservar a honra da família. Apenas seu avô e algumas pessoas de confiança sabiam. E entre essas pessoas estava meu pai. Não, sussurrou Mariana, lágrimas escorrendo. Não pode ser verdade. Henrique tirou um envelope de dentro da jaqueta. Esta é a carta que Sofia deixou antes de morrer. Nela, ela conta tudo. Como descobriu a verdade sobre sua origem. Como confrontou meus pais, exigindo que contatassem sua família biológica. E como meu pai se recusou. Disse que seria um escândalo destruidor. Mariana pegou a carta com mãos tremendo. As palavras dançavam na página, mas a verdade era inegável. O trecho dizia: descobri quem realmente sou. Tenho uma família, uma mãe, um pai, talvez irmãos, mas ele não me deixará buscá-los. Diz que destruiria 2 famílias. Mas o que resta para mim senão a verdade? Henrique não sabe. Talvez seja melhor assim. Mas preciso encontrar minha verdadeira família. Não importa o custo. Ela morreu na mesma noite em que escreveu isso, disse Henrique, a voz embargada. Encontrei-a ao pé da escada. Disseram que foi acidente, mas sempre me perguntei se foi assassinato, completou Mariana, sentindo náusea. Se seu pai... Não sei.
Meu pai morreu um ano depois, levando qualquer verdade que guardava. Mas quando li esta carta entre seus papéis, quando descobri o que havia feito, jurei que faria justiça. E então, descobri sobre você, sobre sua família em dificuldades financeiras. E pensei que se pudesse ajudá-la, se pudesse de alguma forma expiar os pecados de seu pai, sussurrou Mariana. Por isso me escolheu, por isso me comprou. Não foi assim, protestou Henrique. Eu queria... Deus, eu não sei o que queria. Justiça, redenção, uma forma de fazer as pazes com o fantasma de Sofia. Mariana se levantou, o mundo girando ao seu redor. Você se casou comigo sabendo desta conexão. Sabendo que minha família esteve envolvida na morte de sua esposa. Sua família não esteve envolvida. Eles nem sabiam de Sofia. Foi meu pai quem a manteve afastada, quem negou a ela o direito de conhecer suas origens. Mas agora sabemos a verdade, disse Mariana, as lágrimas caindo livremente. E o que fazemos com ela? Como vivemos com isso? Henrique se aproximou e, pela primeira vez, tocou seu rosto gentilmente, limpando uma lágrima com o polegar. Não sei, mas sei que você não é responsável pelos pecados de nossos pais, e sei que de alguma forma estranha e tortuosa, talvez tenha sido o destino que nos trouxe juntos. Destino! Ela riu sem humor. Ou maldição. Mas ela não se afastou de seu toque. E quando Henrique inclinou a cabeça, aproximando seus lábios, ela não o impediu. O beijo foi diferente do casto toque na cerimônia. Foi desesperado, carregado de dor, culpa e algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Isso complica tudo, sussurrou ela. Eu sei. Mas não posso fingir que não aconteceu. Nem eu. E ali, sob o olhar pintado de Sofia, uma nova história começou a se desenrolar. Uma história ainda mais complexa e perigosa que qualquer um deles poderia imaginar. Capítulo 5. Convivência perigosa. Os dias seguintes foram de estranheza tensa. Mariana e Henrique mantinham as aparências durante o dia, jantando separados e evitando-se nos corredores. Mas à noite, encontravam-se secretamente no estúdio, cercados pelos retratos de Sofia, discutindo o passado e procurando respostas. Preciso saber como minha mãe reagiria se soubesse, disse Mariana uma noite, folheando velhos diários que Henrique havia encontrado entre os pertences de Sofia. Ela morreu sem saber que sua filha mais velha estava viva. Isso a teria destruído ou trazido alegria? Talvez ambos, respondeu Henrique, sentado perto demais dela no sofá. Tão perto que Mariana podia sentir o calor emanando dele, e era capaz de contar as linhas finas ao redor de seus olhos. A verdade raramente é simples. Você amava Sofia? A pergunta escapou antes que Mariana pudesse detê-la. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Não da forma que um marido deveria amar uma esposa. Eu a respeitava, preocupava-me com ela. Mas amor? Não. Nosso casamento era uma transação comercial, como o nosso. Exceto que o nosso está se tornando algo diferente, completou Mariana, ousando olhar diretamente em seus olhos. Sim, admitiu ele, e havia vulnerabilidade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. E isso me apavora, Mariana, porque tudo que toco parece se transformar em tragédia. Ela pegou sua mão impulsivamente. Talvez seja hora de parar de se punir pelos erros de seu pai. Como posso? Quando olho para você, vejo Sofia. Vejo o que poderia ter sido se meu pai tivesse permitido que ela conhecesse sua família. Vejo a chance de redenção, mas também vejo outro desastre esperando para acontecer. Então pare de olhar para o passado, disse Mariana, com uma convicção que não sabia que tinha. Olhe para mim, realmente para mim. Não como substituta de Sofia ou forma de expiação, mas como Mariana, uma pessoa real, aqui, agora. Henrique a estudou por um longo momento. Então, lentamente, ergueu a mão e tocou seu rosto, traçando a linha de sua mandíbula com uma ternura que fez o coração dela acelerar. Você é extraordinária, sussurrou ele, forte de formas que Sofia nunca foi, corajosa de formas que me envergonham, e a cada dia que passa, fica mais difícil fingir que isto é apenas um arranjo de negócios. Então não finja, disse Mariana, inclinando-se para ele.
O beijo que se seguiu não foi desesperado como o primeiro. Foi lento, exploratório, uma promessa e uma pergunta ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Foi a senhora Beatriz quem os encontrou, adormecidos no sofá do estúdio ao amanhecer, os diários de Sofia espalhados ao redor deles. A governanta sorriu gentilmente e colocou um cobertor sobre ambos antes de se retirar silenciosamente. Pela primeira vez em 5 anos, o palacete começava a sentir menos como um mausoléu e mais como um lar. A lua de mel silenciosa foi interrompida uma semana depois pela chegada inesperada de visitantes. A tia de Henrique, Dona Constança de Bragança, apareceu sem aviso com sua filha, Leonor. "Henrique, querido", exclamou Dona Constança, invadindo o salão principal, onde Mariana tomava chá. "Vim conhecer sua nova esposa, embora esteja chocada que não nos tenha convidado para o casamento." A mulher de 55 anos era magra como um galgo, com olhos aguçados que avaliavam tudo com desaprovação mal disfarçada. Sua filha Leonor, de 28 anos, era uma versão mais jovem da mãe, toda arrogância e crítica velada. "Tia Constança", Henrique surgiu na entrada claramente tenso. "Esta é uma surpresa. Uma surpresa necessária, ao que parece. Ouvi rumores alarmantes sobre seu casamento repentino." Ela se virou para Mariana. "Você é a filha do médico, não é? A família com dívidas?" O insulto era deliberado. Mariana manteve a compostura. "Meu pai é Dr. Antônio de Oliveira, sim, um dos médicos mais respeitados de Portugal." "Era", corrigiu Leonor com um sorriso venenoso. "Até perder tudo em más decisões financeiras. Que sorte você ter encontrado um conde desesperado o suficiente para resgatá-la." "Leonor", a voz de Henrique era perigosamente baixa. "Cuide de suas palavras." "Oh, não precisa defendê-la", disse Dona Constança, sentando-se sem ser convidada. "Todos sabem que este casamento é uma farsa, assim como o anterior." O silêncio que caiu era pesado de significados ocultos. Mariana viu Henrique ficar pálido. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Mariana, embora soubesse que estava pisando em terreno perigoso. Dona Constança sorriu como um gato com um rato. "Você não sabe, querida criatura ignorante. Sofia não morreu em um acidente, ela se suicidou. Jogou-se das escadas depois de descobrir que meu irmão, o pai de Henrique, havia mentido sobre sua origem a vida toda." "Isso não é verdade", explodiu Henrique. "Sofia caiu. Foi um acidente trágico." "Foi o que dissemos à sociedade", concordou sua tia. "Mas nós, a família, sabemos a verdade. E a verdade é que ela não aguentou o peso de ser uma bastarda adotada em uma família nobre. A vergonha a consumiu." Mariana sentiu a raiva ferver. A vergonha não a matou. Foi negarem-lhe o direito de conhecer sua verdadeira família. Foi tratarem-na como mercadoria, não como pessoa. "Como você está sendo tratada agora?", retrucou Leonor. "Henrique pagou suas dívidas, comprou você como uma boneca para satisfazer os termos do testamento. Que romântico." "Chega", trovejou Henrique. "Saiam da minha casa. Agora." "Voltaremos", disse Dona Constança, levantando-se com dignidade falsa. "E quando voltarmos, será com perguntas que precisam ser respondidas. Sobre a morte de Sofia, sobre este casamento suspeito, sobre os verdadeiros motivos de Henrique para se casar com a irmã de sua esposa morta." Depois que partiram, Mariana se virou para Henrique. "Irmã de sua esposa morta. Elas sabem?" "Impossível. Meu pai guardou esse segredo até a morte. A menos que Sofia tenha contado a alguém antes de morrer", completou Mariana. "Henrique, e se sua tia estiver envolvida? E se ela souber mais do que está dizendo?" "Então precisamos descobrir a verdade", disse ele com determinação, "antes que ela use isso para nos destruir." Nos dias seguintes, Mariana e Henrique se tornaram parceiros verdadeiros pela primeira vez. Vasculharam os documentos deixados pelo pai de Henrique com atenção redobrada, procurando nos diários de Sofia por qualquer pista sobre com quem ela poderia ter compartilhado seu segredo. Foi Mariana quem encontrou a primeira pista real. Uma carta escondida entre as páginas de um livro de poesias que Sofia amava. "Querida amiga, confio apenas em você com esta verdade. Descobri que sou filha de uma família Oliveira, dada para adoção quando bebê. Minha mãe verdadeira nunca soube que sobrevivi, pois lhe disseram que eu morri no parto.
É uma crueldade que não posso perdoar. Confrontei o conde. Ele se recusou a me ajudar a encontrá-los. Disse que seria um escândalo. Mas eu preciso saber de onde vim, quem sou realmente. Se algo me acontecer, prometa que procurará minha família por mim. Diga-lhes que sua filha os amou mesmo sem conhecê-los. Com carinho, Sofia. Havia uma amiga, disse Mariana, mostrando a carta a Henrique. Alguém em quem Sofia confiava. Se encontrarmos essa pessoa, podemos descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite, completou Henrique. A busca os levou a Lisboa, onde discretamente investigaram os círculos sociais que Sofia frequentava. Foi um antigo mordomo da família quem finalmente deu a pista crucial. A melhor amiga da falecida condessa era Dona Isabel Ferreira, disse o velho criado. Elas eram inseparáveis. Mas depois da morte da condessa, Dona Isabel se retirou da sociedade completamente. Ouvi dizer que se mudou para uma propriedade no Algarve. Levou mais 2 semanas para localizá-la. Quando finalmente bateram à porta de sua modesta casa à beira-mar, foram recebidos por uma mulher de 35 anos, bonita, mas com olhos tristes, que pareciam ter visto demais. Conde de Bragança, disse ela, reconhecendo-o imediatamente. Eu me perguntava quando viria. Esta é minha esposa, Mariana, apresentou Henrique. Precisamos falar sobre Sofia. Isabel os convidou a entrar. Sua casa era simples, mas confortável, cheia de livros e pinturas que Sofia havia feito. Claramente a amizade havia sido profunda. Eu guardei os segredos de Sofia por 5 anos, começou Isabel quando estavam sentados, mas talvez seja a hora da verdade vir à luz. Você sabe como ela morreu, afirmou Mariana. Sei. Estava lá naquela noite. O silêncio que se seguiu era absoluto. Henrique ficou pálido. Você estava lá? Isabel assentiu, lágrimas escorrendo. Sofia me pediu para visitá-la. Disse que havia descoberto algo terrível sobre o pai do conde, algo que mudaria tudo. Quando cheguei, encontrei-a discutindo com alguém no topo da escada da torre. Eu me escondi com medo, mas ouvi tudo. Com quem ela discutia? Perguntou Mariana, o coração disparado. Com Dona Constança, a tia do conde. As palavras de Isabel caíram como uma bomba. Henrique se levantou abruptamente, caminhando até a janela, os ombros tensos. Minha tia estava lá naquela noite? Por quê? O que ela queria? Silêncio, disse Isabel simplesmente. Sofia havia descoberto não apenas a verdade sobre sua própria adoção, mas sobre algo mais. Algo que Dona Constança e seu irmão, o pai do conde, haviam feito juntos anos atrás. O quê? Mariana se inclinou para a frente. Eles haviam forjado documentos. Quando o avô do conde morreu, alteraram o testamento para garantir que Dona Constança recebesse uma parte maior da herança do que realmente lhe cabia. Sofia encontrou os documentos originais escondidos nos arquivos. Ia denunciá-los. Henrique virou-se, o rosto contorcido em choque e raiva. Minha tia, meu pai, cometeram fraude? Roubaram da própria família? Sim. E quando Sofia os confrontou, Dona Constança foi até o palacete naquela noite. Ouvi ela ameaçar Sofia. Disse que se ela expusesse o escândalo, Dona Constança se certificaria de que a verdadeira origem de Sofia fosse revelada da forma mais humilhante possível. Disse que destruiria não apenas Sofia, mas a família Oliveira também. Mariana sentiu náusea. E então? Então houve um grito. Quando saí do esconderijo, vi Sofia caída na base das escadas e Dona Constança acima, olhando para baixo. Ela me viu e seus olhos... Havia satisfação neles. Não remorso, não choque. Satisfação. Ela a empurrou, sussurrou Henrique. Minha tia assassinou minha esposa. Não posso provar, admitiu Isabel. Não vi o momento exato, mas pela posição delas, pelo olhar no rosto de Dona Constança. Sim, acredito que ela empurrou Sofia. E quando me viu, ameaçou-me. Disse que se eu falasse, minha família seria destruída. Então fugi e guardei o segredo como uma covarde. Lágrimas escorriam pelo rosto da mulher agora. Todos os dias me odeio por isso, por não ter tido coragem de falar, por ter deixado que chamassem de acidente quando era assassinato. Mariana se levantou e abraçou a mulher desconhecida. Você estava com medo, e talvez, inconscientemente,
tenha guardado este segredo até o momento certo. Até agora. O que faremos? Perguntou Isabel, olhando para Henrique. 5 anos se passaram, não há provas. Há sua testemunha, disse Henrique, e havia uma determinação férrea em sua voz. E há os documentos que Sofia encontrou. Se ela os descobriu, posso encontrá-los novamente. Minha tia vai pagar pelo que fez. Juro por tudo que é sagrado. A viagem de volta para Sintra foi tensa. Mariana e Henrique praticamente não falaram, cada um processando as revelações devastadoras. Mas quando chegaram ao palacete à noite, Henrique segurou a mão de Mariana antes que ela entrasse. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Por estar ao meu lado nisto. Por não ter fugido quando descobriu que se casou com uma família de mentirosos e assassinos. Mariana tocou seu rosto gentilmente. Você não é responsável pelos crimes de sua família, assim como eu não sou responsável pelo abandono que minha mãe foi forçada a fazer de Sofia. Somos apenas 2 pessoas tentando fazer o certo agora. Amo você. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Sei que é rápido, sei que nosso casamento começou como transação, mas Mariana, eu amo você. Sua força, sua bondade, a forma como enfrenta cada revelação horrível sem quebrar. Mariana sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Também te amo, e isso me apavora, porque tudo isto pode ainda explodir em nossos rostos. Então que exploda, disse Henrique, puxando-a para um beijo profundo e desesperado. Mas enfrentaremos juntos. Naquela noite, pela primeira vez, Mariana dormiu não em seus aposentos, mas no quarto de Henrique. E quando ele a abraçou, afastando pesadelos, ela soube que não importava o que viesse. Eles tinham um ao outro. Henrique passou os dias seguintes examinando meticulosamente os arquivos de seu pai falecido. Mariana o ajudava, ambos à procura dos documentos falsificados que Sofia havia descoberto. Foi Mariana quem finalmente encontrou a pista. Henrique, olhe isto. Era uma caixa escondida atrás de uma parede falsa na biblioteca. Dentro, documentos cuidadosamente organizados. O testamento original do avô de Henrique, mostrando claramente que Dona Constança deveria receber apenas 1/4 da herança, não a metade que havia reivindicado. E mais perturbador, cartas entre ela e o irmão, discutindo como alterariam os documentos. Isto é evidência de fraude criminal, disse Henrique, a voz tremendo de raiva. E aqui, olhe, uma carta de Sofia para meu pai, confrontando-o sobre a descoberta. Mariana leu, o estômago revirando. Sei o que você e sua irmã fizeram. Encontrei os documentos originais. Ou você corrige isto voluntariamente, restaurando o que foi roubado de Henrique e seus irmãos, ou levarei isto às autoridades. Não permitirei que meu marido seja vítima de sua ganância. Ela o estava protegendo, sussurrou Mariana. Estava lutando por você. E morreu por isso, disse Henrique, e havia dor crua em sua voz. Meu Deus, Mariana! Todos esses anos culpando-me por não ter sido um marido melhor para ela, e ela morreu defendendo meus interesses. Então honre sua memória, disse Mariana com firmeza. Termine o que ela começou. Mas antes que pudessem agir, receberam uma mensagem urgente. O pai de Mariana havia piorado. Ele estava pedindo por ela. Vá, disse Henrique. Eu começo os procedimentos legais contra minha tia. Voltaremos a nos encontrar em Lisboa em 3 dias. Mariana hesitou. Algo na mensagem parecia errado, muito conveniente. Não gosto de nos separarmos agora. Não quando estamos tão perto. Seu pai precisa de você. E eu preciso fazer isto. Por Sofia. Por nós. Contra seu melhor julgamento, Mariana concordou. A viagem para Lisboa levou um dia inteiro. Quando chegou à casa de seu pai, Mariana encontrou-o de fato muito doente, mas estável. Não estava em crise, como a mensagem sugeria. Quem enviou o telegrama? Perguntou ela à enfermeira. Uma senhora elegante veio pessoalmente. Disse ser parente sua. O sangue de Mariana gelou. Dona Constança. Ela havia sido atraída para longe de Henrique propositalmente. Mariana pegou o primeiro trem de volta para Sintra, o coração disparado de medo. Tentou enviar um telegrama para Henrique, mas foi informada que as linhas para o palacete estavam misteriosamente fora de serviço. Quando chegou ao palacete ao anoitecer, encontrou as portas abertas e os criados ausentes. A casa estava em silêncio sepulcral. Henrique, chamou correndo pelos corredores.
Henrique, onde está? Encontrou-o finalmente no estúdio, exatamente onde tudo havia começado. Mas ele não estava sozinho. Dona Constança estava lá e tinha uma pistola apontada para ele. Ah, que tocante, disse a mulher com sarcasmo. A esposa apaixonada retorna para salvar seu marido. Exatamente como planejei. O que você quer? Exigiu Mariana, mantendo-se parada na entrada. Quero o que sempre quis. O controle desta família, desta fortuna. Quando meu pai morreu, merecia metade. Mas não, ele favoreceu meus irmãos. Então, corrigi este erro. Você cometeu fraude, disse Henrique, a voz controlada apesar da arma apontada para ele. E quando Sofia descobriu, você a matou. Aquela tola intrometida, cuspiu Dona Constança. Ela achou que podia se opor a mim. Ela me ameaçou com o escândalo da adoção e com os documentos da fraude. Ela deveria ter ficado calada, mas ela nunca soube seu lugar. E agora você vai me matar, levar a fortuna e culpar-me por tudo, é isso? Perguntou Henrique. Exatamente, disse Dona Constança com satisfação. Você se suicidará de culpa pelo que aconteceu com Sofia, pelo escândalo que ela causou. E eu assumirei o controle como a única Bragança remanescente. Exceto por Leonor, é claro. Ela se virou para Mariana. Quanto a você, pequena condessa, sua morte será mais acidental. Talvez um assalto, um incêndio. Um obstáculo a menos no meu caminho. Não os únicos obstáculos, disse Isabel Ferreira, que emergiu das sombras acompanhada por 3 policiais. Você esqueceu da testemunha que sobreviveu. Dona Constança ficou pálida. Você. Eu deveria ter me certificado. De me matar também? Completou Isabel. Tentou com suas ameaças, mas mantive registros de tudo, cada carta, cada encontro, e quando o conde me procurou, soube que era hora de falar. Os policiais avançaram. Dona Constança, percebendo que estava encurralada, tentou atirar em Henrique, mas Mariana se jogou à frente, derrubando a arma. O tiro foi para o teto, e segundos depois, Dona Constança estava algemada, gritando obscenidades enquanto era levada. Está bem? Henrique puxou Mariana para seus braços, tremendo. Você poderia ter morrido. Mas não morri, disse ela, abraçando-o com força. E acabou. Finalmente acabou. O julgamento de Dona Constança foi uma sensação em toda Lisboa. As revelações sobre a fraude do testamento, o assassinato de Sofia e a tentativa de matar Henrique e Mariana dominaram os jornais por semanas. Isabel testemunhou bravamente, finalmente expiando seus anos de silêncio. Os documentos encontrados por Mariana provaram a fraude além de qualquer dúvida. E médicos atestaram que as feridas de Sofia eram consistentes com ter sido empurrada, não com uma queda acidental. Dona Constança foi condenada à prisão perpétua. Sua filha Leonor, que havia sido cúmplice em partes do esquema, foi exilada para o Brasil com o que restava de sua fortuna. Com a verdade finalmente exposta, Henrique pôde começar a curar. Ele organizou um funeral formal e respeitoso para Sofia, dando-lhe a dignidade que lhe havia sido negada em vida, e finalmente libertando o palacete de seu fantasma. Sabe o que é estranho? Disse Mariana uma noite, deitada nos braços de Henrique, enquanto observavam as estrelas da varanda. Sofia nos uniu. Sua busca pela verdade, seu desejo de conhecer sua família. Ela criou o caminho que nos trouxe juntos. Ela teria gostado de você, disse Henrique beijando seu cabelo. Teria visto em você a irmã que nunca teve a chance de conhecer. Acha que ela teria aprovado? Nós dois juntos? Acho que ela teria ficado feliz que algo bom emergiu de tanto sofrimento, que seu sacrifício não foi em vão. 6 meses depois, Mariana descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria, mas também apreensão. E se algo der errado? Perguntou ela, mãos protegendo a barriga ainda plana. Não vai, disse Henrique beijando-a. Esta criança nasce do amor, Mariana. De um amor conquistado a duras penas. Esta criança será a prova de que podemos construir nosso próprio destino. 15 anos se passaram desde aquele dia. O palacete em Sintra, outrora sombrio, agora irradiava vida. Havia risadas no jardim, brinquedos nas salas. Mariana e Henrique tiveram 3 filhos. A primeira, uma menina com os cabelos louros de Sofia e os olhos de Henrique, que eles nomearam Sofia Esperança. E 2 meninos, Diogo e Gabriel. Sofia Esperança, agora com 19 anos, estava sentada no escritório.
o antigo medalhão da família Oliveira pendurado em seu pescoço. Ela estava folheando documentos para a fundação que Henrique e Mariana haviam criado em honra de sua irmã, uma organização para ajudar a reunir famílias separadas por segredos e injustiças. Naquela noite, a família e amigos próximos, incluindo Isabel Ferreira, que se tornou madrinha de Sofia Esperança, se reuniram para um jantar especial. "Quero fazer um brinde", disse Sofia Esperança, levantando-se. Todos fizeram silêncio. A mulher cujo nome carrego, a tia que nunca conheci, mas cuja coragem moldou toda a minha vida. Sofia de Bragança nasceu em segredo e morreu em tragédia, mas sua história não terminou aí. Ela olhou ao redor da sala cheia. Sua história continua em cada mulher que ajudamos a encontrar sua família, em cada criança que cresce sabendo sua verdadeira origem, em cada lei que mudamos para proteger os vulneráveis. Sofia queria apenas conhecer de onde vinha, quem era. Esse desejo humano simples custou sua vida, mas não foi em vão. Então hoje, concluiu ela, brindamos não à morte dela, mas à vida que emergiu dessa morte, à família que se uniu através da dor, ao amor que floresceu em solo envenenado. Henrique e Mariana se entreolharam, com lágrimas silenciosas escorrendo pelos rostos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles ficaram no estúdio, agora transformado em galeria de família. O retrato de Sofia ocupava o lugar de honra, mas ao redor dele estavam fotos de casamento deles, retratos das crianças, memórias de uma família que havia sobrevivido ao pior e emergido mais forte. "Para Sofia", disse Henrique, levantando uma taça de vinho, "que nos ensinou que a verdade sempre vale a luta." "Para Sofia", ecoou Mariana, "nossa guardiã invisível, nossa inspiração, que sua memória seja sempre uma bênção." Eles beberam em silêncio. Uma paz, uma presença gentil pairava no ar, como se Sofia estivesse ali com eles finalmente em descanso. Sua história havia sido contada, sua justiça havia sido feita, e sua família, a família que ela nunca conheceu em vida, estava unida e florescendo. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro estava cheio de possibilidades ilimitadas. E Mariana e Henrique o enfrentariam juntos lado a lado, construindo sobre a fundação de verdade e coragem que Sofia havia estabelecido com seu sacrifício. Era um amor que sobreviveu à verdade, que cresceu através da dor e era, finalmente, merecido. Fim. Que nota de 0 a 10 você daria para essa história de amor, mistério e redenção? E de qual cidade você está nos ouvindo hoje? Compartilha aqui nos comentários. Cada mensagem sua me motiva a continuar trazendo essas histórias que celebram não apenas o amor romântico, mas o amor que transforma, que cura, que deixa legado. Se a jornada de Mariana, Henrique e Sofia tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ser lembrado que nossa dor pode ter propósito, que nossos erros podem ser redimidos e que o amor verdadeiro em todas suas formas sempre vale a luta. Até a próxima história e lembrem-se, vocês também estão escrevendo legados todos os dias. Façam valer a pena.